A história dos Zelotes. O ano é 6 depois de Cristo. O Império Romano decidiu anexar a Judéia, levando a região a pagar tributos a César. Um censo foi estabelecido para determinar a quantidade de moradores, comerciantes e fazendeiros da localidade, tudo com fins tributários, é claro. Um certo Judas da Galileia se enfureceu e começou a discursar nas ruas alertando a população que, segundo ele, se aceitassem a imposição romana, estariam negando a Deus, o único rei de Israel. Judas inflamou o povo com discursos nacionalistas, recitava os trechos da Torá onde Yahvé declarava Israel como povo santo, separado a Adonai, povo que seria cabeça e não cauda. Ele alegava que, caso não tomassem posição urgente, o imperador faria o mesmo que na época dos Macabeus. De repente uma multidão de judeus estava gritando nas ruas: "Fora com os romanos! Fora com os romanos!" E Yeshua ainda era uma criança quando Judas o Galileu iniciou sua revolta. Naquele tempo muitos judeus pensaram que Judas era o Messias e o apoiaram financeiramente e militarmente. Um judeu corajoso, pronto para expulsar os romanos de suas terras, colocando a Torá e a Deus acima de tudo e de todos, só poderia ser o Messias. Suas atitudes lembravam muito as de Matati-Yahu, o Corém pai de Judas Macabeu. Ele foi um sacerdote corajoso e zeloso das leis de Adonai. Ele recebeu a ordem de sacrificar a Zeus perante todo o povo judeu, como demonstração de sua fidelidade ao rei Antíoco. Matati-Yahu matou o emissário do rei diante do altar pagão, enquanto seus filhos matavam os protetores do emissário. Derrubaram o altar a Zeus na frente da multidão ali reunida, e incentivaram os judeus a permanecerem fiéis a Jeová. Ali começou a revolta dos Macabeus, liderados por Judas Macabeu, filho do sacerdote Matati-Yahu. Curiosamente vemos entre os apóstolos de Yeshua um Matati-Yahu, a quem chamamos de Mateus no ocidente, e 2 Yerudá, a quem chamamos de Judas no ocidente. Judas Tadeu e Judas de Queriote. Isso nos faz refletir sobre a preocupação dos líderes religiosos nos tempos de Jesus. Pensemos, surge um Galileu, que possui entre seus seguidores pessoas com nomes de heróis históricos ligados a revoluções nacionalistas do passado, e é aclamado pelo povo como possível Messias. Faz eles pensarem: precisamos manter os olhos sobre esse homem. Afinal de contas podemos estar à beira de uma nova revolta. Sem falar que Judas o Galileu não fazia milagres, mas Jesus o Galileu tinha fama de até ressuscitar mortos. Que soldado não desejaria lutar num exército que, caso viesse a óbito, o general os traria de volta à vida com poderes milagrosos? Seria a campanha perfeita para Yeshua, mas ele não fez. Ele não ressuscitava mortos para criar um slogan de guerra. Conte nos comentários se você já havia pensado nisso. Voltando a Judas o Galileu, sua revolução foi instaurada e seus seguidores chamados de Canaim, ou Zelotes para os ocidentais. Judas foi morto pelos romanos e os detalhes de sua morte não sabemos. Apenas sabemos que seus seguidores ficaram dispersos após esse evento, ou seja, os Zelotes se ocultaram. Os romanos crucificaram muitos zelotes que haviam sido capturados após a batalha, o que por sua vez enfraqueceu o ânimo do povo simpatizante, pois ninguém quer passar pelos horrores da morte de cruz. Poderia-se levar 3 dias para uma pessoa morrer numa cruz. Gamaliel menciona Judas o Galileu em Atos 5:37, como exemplo de suposto Messias que não deu certo. Naquela época a quarta filosofia, como era chamada a seita zelote, estava oculta, trabalhando numa espécie de guerra fria, com pouquíssimos ataques estratégicos. Os zelotes estavam longe de serem meros agitadores. Eram homens valentes e tementes a Deus. Pelo que se sabe, eles eram uma espécie de força militar religiosa, algo parecido com os jihadistas muçulmanos de hoje.
A palavra Canaim ou zelote pode ser traduzida como zelosos ou fanáticos. Os zelotes não só eram temidos pela sua coragem e violência, eram também muito respeitados por sua religiosidade e devoção a Adonai. Sua interpretação da Torá era farisaica, acreditavam em anjos, ressurreição e nos profetas. Porém, seu anseio pela liberdade era tão intenso que se recusavam a chamar qualquer pessoa de senhor. Eles saqueavam as carroças das finanças do império, o que resultou em serem chamados de os saqueadores. Matavam tanto romanos quanto seus apoiadores, o que levou a serem chamados de sicários, ou seja, assassinos. A sica era um tipo de adaga usada por assassinos profissionais da época. No tempo em que Yeshua, ou Jesus como é conhecido no Ocidente, quando ele estava adulto, os zelotes estavam atuando nas sombras. É curioso ver Yeshua pregando que o reino de Deus está próximo, haja vista que os zelotes lutavam para estabelecer o reino de Deus na terra. Sim, eles usavam exatamente esse termo. Eles diziam que estavam estabelecendo o reino de Deus na terra, que estavam preparando a terra para a chegada do Messias. No início, Jesus pode ter sido confundido com um zelote justamente por usar esse termo. Talvez por isso ele tenha chamado Mateus, para dar fim a essa confusão. Na doutrina zelote, Deus precisa da ação humana para realizar coisas aqui na terra. Para eles, o reino de Deus só viria a se tornar realidade na terra, quando os homens se posicionassem a favor dele. Caso contrário, esse reino nunca seria uma realidade. Eles tinham uma coleção de textos da Tanar que falavam da responsabilidade dos homens para com o reino do Eterno, e se apoiavam neles para realizar seus atos de violência e intimidação. Cobradores de impostos, helenistas e gentios eram completamente hostilizados pelos zelotes. É de se admirar que Yeshua tenha tido entre seus apóstolos um zelote e um coletor de impostos juntos. Essa junção é espetacular e problemática ao mesmo tempo. Se por um lado a pregação de Jesus era um clamor, o reino de Deus está próximo, exatamente como os zelotes, por outro lado havia um cobrador de impostos entre seus apóstolos mais chegados. A presença de Mateus era um grito flagrante de que Jesus não pertencia à quarta filosofia, e seria o suficiente para ser tratado como traidor da nação por eles. Ou seja, Jesus não agradava os zelotes, não agradava os fariseus e saduceus e não agradava os romanos. Como um zelote aceitou seguir Jesus sabendo que havia um cobrador de impostos entre seus discípulos mais chegados? Isso mostra que a facção andava ao redor de Yeshua ou pelo menos teve algum contato com ele. O ladrão da cruz, por sinal, provavelmente foi algum zelote que foi condenado à morte. Isso explica o fato dele se arrepender e reconhecer Jesus como o Messias em sua última hora. Ele já havia escutado Jesus em algum momento, e a mensagem deu seu fruto em plena cruz. Um ladrão comum não iria para a cruz, um saqueador zelote sim, para servir de exemplo. Jesus, a maior controvérsia do mundo. O maior homem que já existiu. O maior misericordioso de todos os tempos. Quando ele diz, lembra de mim quando vieres no teu reino, está confessando que crê que Jesus não permaneceria morto, e que traria o reino de Deus à terra. Não sabemos se foi Simão o Zelote quem pregou para ele em algum momento, apenas vemos ele crer num homem moribundo que nada tinha para ser chamado de rei. Diga-se de passagem que Yeshua estava mais desfigurado que ele, pois havia sido surrado em praça pública e espancado pelos soldados romanos. O que esse homem viu em Jesus, mesmo nesse estado depreciativo? No ano 63 d.C., a quarta filosofia empreendeu vários atentados a cidadãos romanos, sequestros e assassinatos. Mais um ataque a Roma na Judéia. Liderados por Eleazar filho de Simão, o sumo sacerdote, eles tomaram o Forte Antônia em Jerusalém, e conseguiram destruir completamente a Segunda Legião. Não pouparam nem os soldados que se renderam. Segundo Flávio Joséfo, em um ataque coordenado, outra equipe zelote conseguiu tomar o Forte de Massada, na região do Mar Morto. Não deixaram nenhum romano vivo da legião que havia no lugar. Isso mostra o tamanho do preparo dos zelotes.
Massada era uma fortaleza no topo de uma montanha, e eles a tomaram das mãos de experientes soldados romanos. Entre eles haviam homens cultos, estrategistas e guerreiros vorazes. Ao mesmo tempo, outra frente zelote tomou o forte de Chipre, que tinha uma visão privilegiada das terras de Jericó. O ataque da quarta filosofia foi bem executado. Em alguns dias não havia romanos na Judéia. Uma legião corresponde a algo entre 3 a 5 mil homens. Eles devastaram 3 legiões nesses ataques. Porém, sempre tem um porém. Eles não estavam lidando com uma nação vizinha. Estavam lidando com um império com milhares de soldados. Roma enviou Tito para conter a rebelião judaica. Jerusalém ficou sob cerco durante 7 anos. Os detalhes desse cerco contarei em outra oportunidade. Para você não perder a oportunidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Várias profecias de Jesus se cumpriram em Jerusalém naqueles dias. Teve até uma mãe que se alimentou do próprio filho. Não quer perder o cerco de Jerusalém? É fácil. Se inscreva no canal. Obrigado. Os zelotes conseguiram expulsar os romanos de Jerusalém à base da força, mas não puderam manter. A diferença de material humano era notória. Esses homens estavam cercados, trancados, completamente acuados. Ninguém podia entrar em Jerusalém, eles tinham força para manter isso assim, mas não tinham força contra um inimigo interno, chamado fome. Jerusalém caiu no ano 70 DC. O general Tito incursou para Massada, onde havia vários zelotes escondidos. E foi nessa incursão que os essênios foram exterminados. Os romanos devastaram tudo que viram pelo caminho. Estavam com muito ódio daquela revolta. Muitos inocentes morreram ali. Os zelotes lutaram como bons guerreiros que eram, porém, quando perceberam que a vitória era impossível, aplicaram o suicídio em massa. Eles se mataram para não caírem nas mãos dos romanos. Como já mencionado, a crucificação era algo extremamente doloroso e humilhante. O cantor de reggae Alpha Blondy canta uma música em homenagem a esse sacrifício em Massada. Esses bravos guerreiros viraram símbolo de resistência. Muitos que agora me escutam estão surpresos com a menção de Alpha Blondy aqui. O preconceito nos cega. Nosso orgulho e senso de superioridade religiosa não nos deixa aprender com o próximo. Sejamos humildes, todo mundo tem algo a nos ensinar. Não estou dizendo para você ir escutar reggae, estou dizendo para não julgar um livro pela capa. Um regueiro teve mais acesso histórico sobre Jerusalém do que você tinha até agora. Isso não te deixa humilde? Pois a mim me deixa. Essa é a marca de resistência que os zelotes deixaram no mundo. Tudo isso serve como prova de que o reino de Deus não vem por mãos humanas, nem pela força do braço humano. O reino do Eterno é realizado pela força do seu poder, pela ação do seu Espírito. Como disse ao profeta, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Essa foi a história da quarta filosofia. Esses foram os zelotes e seu triste fim. Podemos chamar esses homens de ninjas da Judéia? Talvez. Eles estavam em menor número, escalaram fortalezas, devastaram legiões de soldados romanos, sobreviveram debaixo do nariz dos inimigos por anos, libertaram cidades e tudo em questão de dias. E aí, gostou do vídeo? Já curtiu? Comente o que mais te chamou a atenção. Estou curioso para saber. Shalom, e prepare-se. Em breve Yeshua retornará para de fato instalar o reino do Eterno na terra. Até a próxima!